Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos à nossa disciplina de Fisiologia das Árvores. Então hoje vou começar o assunto de relações hídricas. Bom, essa figura aqui, ela mostra para nós a importância da água para o seu desenvolvimento em diversos ambientes. Aqui a gente tem no eixo Y a produção de milho em metros cúbicos por hectare, e aqui no eixo X a disponibilidade de água como número de dias com a condição ótima para o período de crescimento das plantas. Esse trabalho foi feito nos Estados Unidos, mas dá uma ideia geral da importância da água na produção e no crescimento de plantas. Então vocês observam que tem quase que uma relação linear, pelo menos até um determinado ponto, em que quanto maior a quantidade de água disponível, vai aumentando aqui a quantidade de água, vai aumentando aqui a quantidade de água disponível, maior é a produção da planta, Se a gente trazer isso aqui para os ambientes ou ecossistemas que nós temos, a gente também tem quase que uma relação linear, pelo menos até um determinado ponto. Essa figura aqui, ela relaciona produtividade primária, como matéria seca ou matéria fresca produzida por metros quadrados por ano, ou seja, matéria ou biomassa produzida por área por ano. E aqui no eixo X eu tenho precipitação anual em metros. Normalmente a gente observa estudos meteorológicos, ou informações meteorológicas mostrando precipitação em milímetros, mas dá para fazer uma relação direta aqui. Tá? 1 metro de chuva, aliás, significa 1000 milímetros de chuva. Então isso aqui por ano, e aqui a gente tem a produtividade média. Um bioma seco, por exemplo, como a Caatinga, em média ele tem aproximadamente 700 milímetros de chuva, ou seja, está mais ou menos aqui nessa região de precipitação. Já um bioma como a Mata Atlântica ou Floresta Amazônica chega a ter de 1.200 a 1.500 milímetros de chuva por ano. Então seria uma produtividade mais ou menos nessa faixa aqui. E aí a gente observa qual que é a diferença disso para o desenvolvimento das plantas. Então um bioma em que tem mais chuvas tem muito mais produção de biomassa, consequentemente é uma floresta muito mais abundante em espécies de plantas, que tem muito mais indivíduos competindo por área. A gente entende que florestas tropicais úmidas são muito mais ricas em diversidade de espécies, tanto vegetais quanto animais, então tem toda uma diferença aí, com relação a um bioma mais seco ou mais semiárido como a Caatinga, que a gente conhece, provavelmente vocês conhecem bem também. Então eu até comentei na aula passada que plantas elas conseguem se adaptar muito bem a ambientes muito secos, como vocês podem até ver aqui abaixo ou no início aqui desse gráfico. Mas uma coisa é se adaptar e a outra coisa é se desenvolver bem, produzir bem, crescer bem nesses ambientes. Eu vou comentar ainda sobre essas estratégias, mas o que eu quero mostrar aqui é que a água, a partir do momento em que as plantas passaram a colonizar os ambientes terrestres, passou a ser um dos recursos naturais mais indispensáveis para o seu desenvolvimento, ou seja, mais escassos, em que elas tinham que desenvolver mais estratégias necessárias para o seu desenvolvimento. Por isso que um dos objetivos principais dessa nossa disciplina é falar sobre relações hídricas. Tá? Eu vou discutir diversos aspectos fisiológicos, mas vocês vão ver que eu vou gastar muito mais tempo falando sobre relações hídricas, porque é um assunto muito importante para o crescimento de plantas, e por ser muito importante, existem muitas pesquisas feitas com relação à adaptação das plantas em diferentes ambientes de acordo com a disponibilidade de água. Então aí a gente, como tem muitas pesquisas, tem muita informação, então a gente consegue também trazer para a disciplina muita informação. Mas para começar a falar sobre relações hídricas, vamos começar a falar sobre a molécula de água. Todo mundo sabe, isso é antigo, todo mundo aprende isso aí até no ensino básico, de que a água é uma molécula chamada também de H2O, ou seja, uma molécula que tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio.
Na molécula de água, os átomos de oxigênio e de hidrogênio se ligam por ligação covalente, que é um tipo de ligação química muito forte, em que existe compartilhamento de elétrons. Isso mantém a molécula de água muito estável. Só que tem uma coisa especial na molécula de água. Normalmente, moléculas que formam ligação covalente, elas não têm cargas elétricas. Só que na molécula de água, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que os dois hidrogênios. O que é que isso significa? Que mesmo esses dois tipos de átomos, aliás, compartilhando elétrons, os elétrons eles passam mais tempo circulando próximo ao orbital ou próximo ao átomo do oxigênio do que próximo aos átomos do hidrogênio. Então isso produz uma carga elétrica residual negativa, vocês estão vendo por essa letra grega aqui. Não quer dizer que a carga seja negativa, mas quer dizer que como os elétrons passam mais tempo próximo ao oxigênio, então durante mais tempo as cargas elétricas vão estar negativas próximas ao oxigênio. E consequentemente isso produz cargas elétricas residuais positivas próximas ao hidrogênio. E o que é que isso tem de importância para a molécula de água? Então é o seguinte: em primeiro lugar, cargas elétricas residuais se atraem. Então, em um meio que contém diversas moléculas de água, todos os locais em que tem hidrogênio vão ser atraídos por uma outra molécula no local em que ela tem oxigênio. Tá? Então isso forma as chamadas ligações de hidrogênio e mantém a molécula ou mantém a substância mais coesa. Então a molécula de água, se não fosse essas cargas residuais positivas e negativas, ela não estaria na forma líquida nas nossas condições naturais de pressão e temperatura. Ela só está na forma líquida por causa dessa atração que forma as chamadas ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio é o que antigamente era chamada de ponte de hidrogênio. Tá? Isso, a nomenclatura mudou, mas o tipo de ligação é a mesma. É quando um átomo de hidrogênio é atraído através de cargas elétricas por um outro átomo, formando um tipo de ligação química não tão forte como a ligação covalente, mas que ajuda a manter uma estabilidade nas moléculas. Então a gente tem a água abundante no nosso planeta, mas ela só é abundante por causa dessa capacidade de formar ligações de hidrogênio. Uma outra coisa muito importante durante o surgimento da vida é que, normalmente, qualquer substância que está no formato sólido, ela é mais densa, ou seja, mais compacta, do que quando ela está no estado líquido. No caso da água é diferente. A gente observa que o gelo, como está mostrado aqui na figura, ele tende a ficar na parte superior dos lagos, por exemplo, quando congela, ou a gente até observa isso às vezes, né, quando a gente congela algum líquido na geladeira contendo muita água, forma gelo primeiramente na parte de cima. Porque quando a água entra no estado sólido, a estrutura ela forma uma estrutura cristalina, aliás, porque todas as moléculas, digamos assim, estão bem organizadas com relação à formação das ligações de hidrogênio. Já quando a água está no estado líquido, essas ligações elas não são tão organizadas, então às vezes uma ligação dessa fica quebrando e formando ligação com outra molécula, e elas passam a estar num estado em que umas começam a invadir o espaço das outras. Então isso faz com que a água líquida ela tenha uma densidade maior do que a água no estado sólido. E por que isso foi importante para o surgimento da vida? Porque durante os períodos geológicos ocorreram épocas ou eras em que os oceanos e os lagos ficaram congelados. Se a água sólida tivesse uma densidade maior do que a água líquida, o congelamento iria se iniciar de baixo para cima, até congelar completamente o oceano, porque como a atmosfera já estava fria, então as moléculas de água que estavam em cima iriam se resfriar
iriam afundar, enquanto as que estavam em cima continuariam o processo de resfriamento e afundamento até congelar o oceano inteiro. Isso não aconteceu porque as moléculas congeladas ficaram na parte mais superior, não afundaram. Isso promoveu uma barreira que de certa forma teve um isolamento térmico e permitiu que formas de vidas que tinham surgido antes permanecessem vivas até que terminasse o período de glaciação. Então provavelmente a vida não teria chegado a um estado tão complexo como nós temos hoje se não fosse a capacidade das moléculas de água de que no estado sólido elas têm uma densidade menor do que a água no estado líquido. Uma outra coisa que vocês com certeza já ouviram falar é que a água é um solvente muito importante para diversas substâncias. Provavelmente vocês já aprenderam nos livros ou em diversos outros ensinos, né, da sua vida, que a água é o solvente universal. Na verdade não é universal, tá? Ela não dissolve todas as substâncias, mas ela é um solvente que dissolve qualquer substância que possua cargas elétricas. Tá? Então, por exemplo, nessa figura aqui está representado uma certa quantidade de sal natural, sal de cozinha, o NaCl, né, o cloreto de sódio, que no meio contendo água, o que é que acontece? Os átomos de hidrogênio que têm carga residual positiva são atraídos pelos átomos de cloro, que tem carga negativa. Ele forma um sal, né, que é uma substância, aliás, formada por ligações iônicas, né, que nas nossas condições o cloro adquire um elétron, ele fica com carga negativa, e o sódio, aliás, perde um elétron e fica com carga positiva, e aí isso faz com que eles se atraiam. Mas no meio contendo água, o que é que acontece? As cargas residuais positivas dos hidrogênios interagem com as cargas negativas do cloro, e as cargas residuais negativas dos oxigênios interagem com a carga positiva do sódio. E isso dissolve muito bem essa substância. Então qualquer substância que tenha cargas elétricas, ela vai ser muito bem diluída ou dissolvida em um meio contendo água. E isso é muito importante para diversas moléculas que têm importância biológica e que permitiram o surgimento de um metabolismo muito complexo que existe hoje nas formas de vida, que eu vou discutir mais adiante ao longo da disciplina. Uma outra coisa muito importante é que, além de interagir com moléculas que têm cargas elétricas, a água interage também com moléculas orgânicas que possuem cargas elétricas. Essa foto aqui, ela representa uma proteína chamada lisoenzima, que ela é mais comum em animais, mas só para exemplificar. Tá? Por que a água interage com proteínas? Porque em muitas proteínas existem aminoácidos que no local em que eles se encontram, né, isso depende também do pH do meio e de outras condições, mas normalmente nas condições celulares existem diversos aminoácidos que possuem cargas elétricas. E aí, o que é que acontece? Eles têm capacidade de, em diversos pontos, formarem ligações de hidrogênio com moléculas de água. Sempre as cargas residuais positivas sendo atraídas pelas cargas residuais negativas da enzima ou da proteína, e as cargas residuais negativas da água sendo atraídas pelas cargas residuais positivas da proteína. Tá? Então tem várias proteínas, tem várias macromoléculas, várias moléculas orgânicas em células de seres vivos que possuem cargas elétricas, então elas funcionam, conseguem exercer a sua atividade metabólica muito bem no meio aquoso, exatamente por causa dessas propriedades da água. Né? E todos os seres vivos, como eu até comentei na aula anterior, evoluíram e surgiram no ambiente aquático, né? E elas podem, dentro do interior de suas células, fazer o seu metabolismo também nesse meio aquático por causa dessa propriedade da água.
Tem outras propriedades interessantes, né, que envolvem a interação da água com superfícies. Por exemplo, qualquer superfície que possua carga elétrica, ela é chamada de molhável, ou em outros termos, ela é chamada de hidrofílica, que significa superfície que ama a água, tá assim ao pé da letra mesmo, né? Mas digamos assim, uma superfície que interage com água. Qualquer superfície que não tenha cargas elétricas, seria o que está mostrado aqui, ela é chamada de superfície ou substrato hidrofóbico, ou seja, uma superfície que tem fobia, que tem medo da água, né? Que não interage com a água. E aí a água não se espalha, né? Não molha bem essa superfície. Ela vai até interagir em algum local, dependendo principalmente da força da gravidade, mas ela não vai molhar essa superfície como aconteceria na superfície hidrofílica ou molhável. A gente observa às vezes nos tubos capilares, nas pipetas, né, alguns materiais que vocês têm provavelmente trabalhado em laboratório, já viram, que quando a água está ali no interior, ela forma uma estrutura parecida com isso aqui, né? Isso aqui é o chamado menisco no tubo de ensaio, nos tubos capilares. Então, por que isso aqui acontece? Porque a água interage com as paredes desse tubo. As paredes dos tubos de laboratório, elas têm cargas elétricas. Então, essas cargas elétricas aqui, elas estão atraindo as moléculas de água, por isso que nas paredes a água chega numa altura maior do que no meio, porque no meio ela não está interagindo com cargas elétricas. Se fosse uma outra substância que não tem cargas elétricas, como por exemplo mercúrio, ele não subiria, né? Ele não teria interação com a parede, então a parte do meio tende a ser a que está mais alta, né? Porque simplesmente é uma superfície não molhável. Daqui a pouco eu vou comentar que isso é muito importante durante o movimento de água em plantas. Então provavelmente vocês já observaram folhas de plantas que faz isso, tá? Observa uma bananeira quando acontece uma chuva. A água cai ali na superfície, forma quase que uma esfera, como está mostrado aqui, rola e cai lá no chão. Por quê? Porque aquilo ali é uma superfície hidrofóbica. Existem ceras na superfície da folha que fazem com que não ocorra interação entre a água e a superfície da folha, né? A água tem cargas elétricas, a superfície não tem, então é uma superfície não molhável ou hidrofóbica. E aqui só para exemplificar a questão dos tubos capilares. Então a gente tem, quanto mais fino é um tubo capilar, maior é a altura da coluna d'água, né? Dá para ver aqui em relação às outras figuras. Porque quanto mais fino o tubo capilar, maior é a altura da coluna d'água. Porque isso significa que nessa situação aqui vai ter mais parede celular, aliás, mais parede do vidro capilar interagindo com as moléculas de água. Então, consequentemente, eles vão puxar mais. Você vê que a água está na superfície aqui da mesa, mas as cargas elétricas estão puxando porque elas interagem, formando ligações de hidrogênio com as moléculas de água. E como tem muita parede interagindo com a água, então a altura, consequentemente, vai ser maior nessa situação aqui, em relação às outras, né? Inclusive, essa interação, vocês observam que até certo ponto ela supera a força da gravidade. Então, isso é exatamente para mostrar e exemplificar bem essas propriedades. Então, sempre que a água interage com uma superfície, essa interação ela é chamada de adesão. E quando as moléculas de água interagem com si mesmas, essa interação é chamada de coesão, né? Formação de ligações de hidrogênio entre moléculas de água é coesão, formação de ligações de hidrogênio entre água e outras substâncias, inclusive superfícies, é chamado de adesão. Bom, então vou introduzir aqui um conceito muito importante para nós entendermos diversos aspectos ligados às relações hídricas em planta, que é o potencial hídrico. Eu vou falar bastante sobre isso ao longo da disciplina. O que é potencial hídrico? Em primeiro lugar, ele é uma medida de energia.
tá? Opa. Bom, acho que não consigo voltar, mas vamos lá. É uma medida de energia. Em outras palavras, quanto maior o potencial hídrico, maior a quantidade de energia da água em um determinado ponto. Quanto menor o potencial hídrico, menor a quantidade de energia. Às vezes ele é chamado também de potencial químico da água, né, mas a gente utiliza quase sempre potencial hídrico mesmo. Como é uma medida de energia, ele vai depender de diversos fatores. Tá? Por exemplo, temperatura, pressão, altitude, posição dos astros, como Lua e Sol, e por aí vai. Tem muitos aspectos que influenciam a energia química da água. Então, se é uma energia que varia tanto, que é tão influenciada por diversos fatores, é muito difícil a gente medir a sua quantidade de energia. Então, imagina, se eu tenho um copo com água hoje, agora, na hora que eu estou gravando essa aula, daqui a pouco, quando o Sol e a Lua mudarem de posição, essa energia química vai variar também. A temperatura ao longo do dia varia, a pressão varia também, né? Então tudo isso vai influenciar a energia química da água. Então existem esses fatores que influenciam, mas é extremamente difícil de medir. Então, dentro da fisiologia vegetal e diversas outras ciências biológicas, a gente utiliza uma medida prática para poder comparar a energia da água em diferentes pontos, que é considerar como a água pura mesmo, água sem nenhum sal ou nenhuma substância dissolvida, como tendo uma quantidade de energia máxima. E aí a gente chama o potencial hídrico de zero. O potencial hídrico ele é definido por ou ele é simbolizado por essa letra grega chamada psi, e o W, né, que vem do água em inglês. Então, quando eu quero comparar a energia da água, por exemplo, eu quero comparar a energia da água que está na minha plantinha lá no jardim. Então eu coloco no mesmo local, submetido às mesmas condições de temperatura, pressão, posição dos astros, altitude, né, e por aí vai, um copo ou um recipiente com água pura. E aí eu considero que esse copo tem energia química igual a zero, e eu vou medir a energia química depois da minha plantinha que está ali nas mesmas condições que aquele recipiente com água. Tá? Eu sei que ficou um pouco confuso agora, mas eu vou colocar diversos exemplos que vão ajudar a entender isso. Uma outra coisa muito importante em relações hídricas é entender que sempre a água vai se movimentar do local em que ela está com mais energia para o local em que ela está com menos energia. Ou seja, movimento de água em qualquer situação, ela ocorre a favor do gradiente de potencial hídrico, sempre do local com maior potencial hídrico para o local com menor potencial hídrico. Eu vou colocar também diversos exemplos para a gente entender como é que isso daqui funciona nas plantas e como é que a gente consegue entender diversas características em plantas ou diversos processos de interação com a água dentro das plantas. Então vamos lá, tá? Para definir aqui potencial hídrico. Por que se utiliza essa simbologia aqui, né? A letra grega psi e o W do água em inglês. Existem ao longo da história, quando esses conceitos foram sendo definidos, outras formas de mostrar isso, né? Então já se utilizou livros em que tinha o psiH2O, que seria uma simbologia universal, né? Não dependeria da letra. Em português, alguns livros foram traduzidos como o psi água ou psi A apenas. Só que acabou que isso causava confusão, porque, como a gente vai ver, tem outros componentes que definem o potencial hídrico que são formados pela letra psi e uma outra letrinha menor, em que, se você fosse traduzir isso daqui para cada língua, iria causar confusão entre pesquisas, né, entre estudos de diferentes locais. Então, inclusive no Brasil atualmente, a gente utiliza esse símbolo aqui. Né? Infelizmente não é em língua portuguesa, mas é o único que a gente consegue ter uma universalidade, a gente consegue comparar
com estudos de outras partes. Inclusive nos livros mais modernos de fisiologia vegetal vocês vão encontrar essa simbologia aqui. Então o potencial hídrico ele é formado por diversos componentes, como eu mostrei no slide anterior. Mas com relação a plantas, o que são importantes são esses 4 componentes aqui, que é o componente gravitacional, o componente matricial, o componente osmótico e o componente de pressão. Eu vou detalhar e vou comentar sobre cada um deles, tá? Mas digamos assim, cada um desses 4 componentes influenciam a quantidade de energia química da água a partir do momento em que isso é importante para a gente entender interações ou relações hídricas em plantas. Tá? Se eu estiver estudando outra situação ou outras atividades físicas, aí eu posso considerar outros. Mas com relação a plantas, esses quatro aqui são os que são importantes para nós. Como eu falei, o potencial hídrico ele é uma medida de energia. Então, medida de energia deveria ter no Sistema Internacional de unidades de energia também. Como é uma medida de energia, e eu falei que a gente sempre que quer medir potencial hídrico em plantas, a gente compara com a água pura. Então, o normal é eu medir a quantidade de energia da água, menos a energia da água pura, que é o que está com esse asterisco aqui. Todo o W vem da água, né? Dividido pelo volume que 1 mol de água ocupa. Então, em unidades, isso daqui seria, né, energia em unidades do Sistema Internacional é joules por mol, volume que 1 mol ocupa é metros cúbicos por mol. Então, a gente, simplificando isso tudo aqui, a gente chegaria, né, corta o mol por mol aqui, eu teria, então, newtons vezes metro dividido por metro cúbico, então 1 metro sai também, e aí no final eu tenho newton, que é uma unidade de força, dividido por metro quadrado, que é unidade de área. Provavelmente vocês lembram lá da física, né? Força dividido por área é unidade de pressão. Então a unidade do potencial hídrico no sistema internacional, que é o Pascal, e os seus múltiplos, que nós vamos usar aqui ao longo da disciplina, ela é uma unidade de pressão. Mas nós estamos trabalhando com energia. Tá? Potencial hídrico é energia, mas a gente coloca seus valores em unidades de pressão. Mas isso é importante porque vocês vão ver que isso facilita, inclusive, nós entendermos diversos aspectos práticos das relações hídricas em plantas. Então a gente adota nessa medida. Vocês podem pegar livros mais antigos que eles utilizam outras formas de medir o potencial hídrico, né? Mas o mais moderno é o Pascal e os seus múltiplos, tá? Quilopascal, megapascal. Eu vou colocar alguns exemplos para facilitar isso. Bom, então começando a falar sobre cada um dos componentes do potencial hídrico, né? Só para repetir aqui, eu falei que potencial hídrico ele é igual ao somatório dos 4 componentes. Então, desses 4 componentes, eu vou começar aqui a falar sobre potencial gravitacional. O que é potencial gravitacional? Eu tenho certeza que todo mundo entende que a água que está acima de uma cachoeira tem mais energia do que a água que está abaixo dessa cachoeira. Se não tivesse mais energia, não ocorreria movimento de água de cima para baixo. Tá? Então, o movimento natural da água é esse, de cima para baixo. Por quê? Porque é do local em que ela está com mais energia para o local em que ela está com menos energia. Então, isso é muito tranquilo, né? Dá para entender isso aqui facilmente. Potencial gravitacional, ele nada mais é, então, do que a energia potencial. Lembra que vocês faziam no estudo fundamental, né? Aqueles cálculos do carrinho da montanha-russa descendo, convertendo energia potencial em energia cinética e por aí vai, né? Que vocês achavam que nunca iam utilizar esse conhecimento na vida de vocês, mas então basicamente o carrinho, quando está lá em cima da rampa, ele tem uma alta quantidade de energia potencial,
que se transforma em energia cinética a partir do momento em que ela desce, em que ele desce, aliás. Para produzir a maior parte da energia elétrica que nós temos no Brasil, a gente utiliza esse princípio. Então, o que é uma hidrelétrica? É uma represa construída para que mantenha uma diferença de nível em um determinado local, ou seja, em que a água se acumule com maior potencial energético, né, ou maior energia potencial em um determinado local, e a partir do momento em que ela passe para outro local em que ela vai diminuir a sua energia potencial, essa energia seja convertida em energia elétrica através de movimento de turbinas. Tá? Então é muito fácil, né, entender a energia, o potencial gravitacional. Então, quanto maior o potencial gravitacional, maior vai ser o potencial hídrico da água, né? Ou seja, uma planta que está no topo de uma montanha, ela tem maior potencial gravitacional do que uma que está num vale, né? numa posição mais baixa. Então vamos lá. O potencial gravitacional ele pode ser definido por essa fórmula, em que essa fórmula, aliás, leva em consideração a densidade da água e leva em consideração também a aceleração da gravidade. Densidade da água não vai variar muito. É claro que tem rios e oceanos, né, que variam um pouco as substâncias que estão dissolvidas na água, então isso influencia a densidade. Mas para efeitos práticos da fórmula, essa variação não é muito grande. A aceleração da gravidade também não vai variar, né? Vai variar de acordo com a altitude, mas é uma variação muito pequena. Então esses dois primeiros valores aqui a gente considera como sendo quase constantes. E aí a gente consegue fazer quase que uma relação direta entre potencial gravitacional e a altura, né? Basicamente, e inclusive em problemas práticos, né? Quando a gente quer calcular potencial gravitacional em plantas, a gente leva em consideração basicamente a altura. Então aqui tem um exemplo, em uma planta ou em uma água que está na altura de 10 metros, qual seria o seu potencial gravitacional? Então aplica essa fórmula aqui e a gente teria um potencial gravitacional de 0,1 megapascal. Eu imagino que a maioria de vocês detesta fazer cálculos, né? Mas os cálculos que nós vamos ter aqui em relações hídricas, eles são muito simples e são muito fáceis de serem feitos também. Tá? Eu coloco esses cálculos só para que a gente consiga entender os conceitos, né? Eu não tenho intenção também de colocar situações muito complexas. O importante é a gente entender os conceitos, inclusive os que vocês vão utilizar durante a vida profissional de vocês. Então comentei sobre potencial gravitacional e vou comentar agora sobre potencial de pressão. O que é potencial de pressão? Por definição, é a pressão hidrostática que é exercida sobre a energia livre da água e, consequentemente, quanto maior a pressão, maior vai ser a energia da água. Tá? Para a gente entender esse conceito, eu gosto de colocar um exemplo levando em consideração também o potencial gravitacional que eu acabei de explicar. Então vamos lá. Imagine que a gente tem aqui uma caixa d'água com dois pontos separados por uma altura de 10 metros, né? Ou seja, a altura da caixa d'água é 10 metros, eu tenho um ponto bem na superfície e tenho outro no fundo dessa caixa d'água. Então, para o ponto A, levando em consideração o que a gente viu para potencial gravitacional, eu já sei que ele tem um efeito gravitacional aqui de 0,1 megapascal, né? Levando em consideração as fórmulas que eu mostrei anteriormente. E aqui no ponto A, ele tem um potencial de pressão igual a zero. Por que a pressão no ponto A é igual a zero? Né, eu já comentei um pouco disso, mas deixa eu voltar a definir. Porque existe uma pressão sobre o ponto A, que é a pressão atmosférica, mas essa pressão atmosférica ela existe também sobre o ponto B. Então, dá para a gente eliminar esse efeito da pressão atmosférica. Fora ela, não existe nenhuma pressão sendo exercida no ponto A, ok? Então, no caso, para A, eu vou ter que
o potencial hídrico no ponto A vai ser igual ao potencial gravitacional mais o potencial de pressão. O gravitacional eu sei que é 0,1 megapascal, o de pressão eu considerei como zero, então eu vou ter um potencial hídrico no ponto A igual a 0,1 megapascal. Uma outra coisa, eu sei que não está havendo movimento do ponto A até o ponto B, tá? Então eu considero que o potencial hídrico no ponto A vai ser igual ao potencial hídrico no ponto B. Por que que eu sei que não está tendo movimento e que os potenciais hídricos são iguais? Porque se a caixa d'água estiver fechada, a água não está circulando do ponto A, ou digamos assim, não está saindo do ponto A até o ponto B. Ela pode até circular no interior da caixa, mas não vai haver movimento de água do ponto A até o ponto B. Para haver movimento de água, teria que haver diferença no potencial hídrico. Tá? Então, como ela está fechada, a gente entende disso, né, pela nossa experiência, se está fechada não vai haver esse movimento. Então, como eu considero os dois iguais, aí eu posso tentar calcular o potencial, os dois potenciais, tá? O gravitacional e o de pressão no ponto B. Então aí eu utilizo a mesma fórmula de que o potencial hídrico em B vai ser igual ao somatório de potencial gravitacional e de pressão. Eu fiz a mudança aqui na fórmula, passei o potencial de pressão para o início, depois alterei os sinais, tá? Não precisaria disso, isso aqui é bem lógico, eu estou colocando só para finalidade didática mesmo. Então aí eu teria que potencial de pressão é igual a menos potencial gravitacional mais potencial hídrico. Ou poderia ser potencial hídrico menos potencial gravitacional, tá? Não importa aqui a sequência. Então vamos lá. Eu sei que no ponto B, deixa eu pegar aqui a sequência. Eu sei que no ponto B a altura é igual a zero. Então se eu jogar o zero naquela equação que eu mostrei para potencial gravitacional, né, se eu multiplicar os valores lá por zero, eu vou ter um potencial gravitacional igual a zero também, né? Não tem diferença. E eu sei também que o potencial hídrico em B é igual ao potencial hídrico em A. Então, como eu sei que o potencial gravitacional é zero, e eu sei que o potencial hídrico em A é igual a 0,1 megapascal, então 0 mais 0,1 dá igual a 0,1 megapascal. Ok? Então aí, aqui por entender, né, eu vou comparar com o efeito gravitacional. Eu sei que no ponto B o potencial de pressão é igual a 0,1 megapascal. Por quê? Tá? Como eu falei, né, o importante aqui não é a gente se apegar muito nos cálculos, eu utilizo eles com finalidade didática, mas vou voltar, né? Por que que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu sei que o potencial hídrico em A é igual ao potencial hídrico em B. Eu sei que em B o potencial gravitacional é zero, porque ele está abaixo, está lá no fundo, não tem altura. Mas eu sei que eles dois estão em equilíbrio. Eu sei que não está tendo movimento de água. Então, consequentemente, a pressão em B equilibra o efeito gravitacional em A. Ok? Daí não tem movimento de água. Como é que poderia ocorrer movimento de água nessa situação? Se eu diminuísse a pressão em B. E eu posso fazer isso fazendo um furo na caixa d'água. Né? O que é o efeito de eu fazer um furo na caixa d'água? É diminuir a pressão abaixo. E aí, se eu diminuir essa pressão aqui, eu vou diminuir consequentemente esse potencial hídrico no ponto B. E aí a gente vai ter movimento de água do ponto A até o ponto B. Ok? Então envolve um pouquinho de... Eu coloquei esse cálculo só para a gente entender, mas não é um conceito muito difícil de entender, né? Até porque, como eu falei, é pressão hidrostática exercida pela água. A água na parte de baixo exerce pressão hidrostática sobre todo esse local aqui em que ela está concentrada, e bem na superfície a água não exerce pressão hidrostática, né? Porque ela está lá em cima, só tem a pressão atmosférica que existe lá abaixo também, então não tem pressão hidrostática da água na parte bem superficial mesmo, onde tem as primeiras moléculas de água. Mas lá embaixo tem pressão hidrostática, porque, né, a pressão hidrostática está equilibrando o efeito gravitacional da parte de cima. Ok?
Ok? Então eu espero que tenha ficado claro. Eu vou colocar mais alguns exemplos para a gente entender isso. Né? Então isso aqui é o conceito. No caso de uma célula vegetal, o efeito de pressão, aliás, é exercido pela membrana plasmática contra a parede celular. Então aí mais adiante eu vou explicar algumas situações práticas nesse sentido. Uma outra coisa interessante do potencial de pressão, tá? Imagina aqui esse exemplo da seringa. A partir do momento que eu aplico pressão numa seringa, o que é que eu faço? Eu produzo um maior potencial de pressão aqui nesse líquido que está na parte interna. Se a seringa estiver aberta, a pressão na ponta da agulha vai ser menor. Então eu tenho um potencial de pressão maior aqui no líquido que está no interior da seringa e um potencial de pressão menor na ponta da agulha. Consequentemente, o líquido sai a favor do gradiente de potencial de pressão. Tá? Ou a gente poderia chamar isso aqui também de potencial hídrico influenciado apenas pelo componente de pressão. Se eu faço o movimento inverso, né, se eu aplico uma tensão, ou seja, se eu puxo o êmbolo da seringa, o que é que eu vou estar provocando? Um potencial de pressão menor no líquido que está no interior da seringa e a pressão na parte da agulha vai ser maior. Se tivesse algum líquido aqui, ele seria sugado, né, pela seringa. Se não tiver, vai ser sugado o ar mesmo, que está aqui próximo. Então, isso é a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, como quando toma suco ou água com um canudo. Por que que o líquido sobe contra o efeito gravitacional, né, contra a aceleração gravitacional, ou contra o potencial gravitacional? Porque a gente aplica uma tensão, tensão ela nada mais é do que pressão negativa, então a gente diminui a pressão no lado que nós estamos sugando o canudo, e aí consequentemente a pressão passa a ser maior no lado em que o canudo está inserido no líquido. Vocês observam que durante esse movimento tem os dois componentes sendo afetando, né, ou influenciando o potencial hídrico, o componente de pressão e o componente gravitacional. Então você tem que aplicar uma pressão menor ou uma tensão maior para que o movimento ocorra de baixo para cima, porque o movimento é contra o efeito gravitacional. Por que isso é importante, né, em relações hídricas de plantas? Porque o movimento de água durante o transporte desde a raiz até a parte aérea, onde as folhas estão localizadas, ele acontece exatamente seguindo esse princípio. A ascensão da água do xilema, ela ocorre porque, à medida que as plantas transpiram, elas produzem uma tensão nos tecidos condutores, e isso provoca o mesmo efeito que nós teríamos quando a gente toma um suco através de um canudo. Tá? A ascensão da água pelo xilema ocorre através de pressões negativas, através de tensão. Eu vou explicar isso tudo em detalhe mais adiante, tá? Mas basicamente o mecanismo que explica a ascensão da água através do xilema das plantas, ele ocorre da mesma forma que a gente faz quando aplica uma tensão negativa em qualquer local que contenha água. E é um movimento, no caso de plantas também, imagina uma planta com 100 metros de altura, como eu comentei na aula passada, né, das sequoias, é um movimento que precisa ser contra o potencial gravitacional, né? A água que está lá no solo, ela tem menor energia do que a água que está na copa da planta. Mas, a partir do momento em que a planta, ao transpirar, gera uma tensão muito forte nos vasos do xilema, então isso vence o efeito gravitacional e provoca o movimento de subida da água. Ok? Então era isso que eu tinha para iniciar a disciplina. Até a próxima, né? A gente, na sequência, continua discutindo relações hídricas em plantas. Muito obrigado.